Câncer de boca é algo que caminha assim pelas beiradas da odontologia normalmente, né? Faz campanha, aquilo vem à tona e depois não se fala mais. Mas é algo que pode estar muito presente dentro do consultório de todo mundo. E às vezes a gente pode não ver as lesões e as lesões verem cada um de nós quando nós estamos atendendo, simplesmente por elas estarem presentes no paciente. Mas o foco de falar disso no consultório é justamente ter uma abordagem bastante clínica. Então, nós vamos fazer essas vinculações, assim, o que a gente pode estar imaginando que está acontecendo lá nos miudinhos da célula, clinicamente lá no nosso atendimento, quais são as coisas que a gente tem que prestar atenção, estar atento. E também quero aproveitar para convidar vocês, caso vocês não me sigam, para me acompanhar nas mídias sociais. Tem um perfil no Facebook, tem um perfil no Instagram, tem um canal no YouTube. Também sai alguma coisinha lá no Twitter, no perfil do LinkedIn, enfim. Vocês me encontram em todas as mídias sociais. Tem uma hashtag que eu publico meu conteúdo, que é o Curar Transforma, e tem um negócio muito legal, que é um canal no Telegram, que é esse endereço que está aqui embaixo. Então, você precisa, obviamente, ter o Telegram instalado. E uma vez por dia, às vezes um pouco menos, eu coloco um conteúdo selecionado para você. Chega direto na sua mão. Você não precisa ir atrás desses conteúdos de estomatologia e procurar, porque ele chega nesse canal Estômato Prof. Maurício, aqui tudo junto lá no Telegram. E também tem um curso online, e aí, então, esse curso, ele abre inscrições de vez em quando, né? Esse sim é um curso pago, que é o Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia, onde tem assessoria para atendimento de pacientes. São mais de 40 videoaulas, tem todo o conteúdo de diagnóstico lá. Mas para você saber quanto tem vaga no curso oficial, né, precisa estar acompanhando nas mídias, porque é só de vez em quando. Falar de carcinoma espinocelular, que também é chamado de carcinoma epidermoide, que também é chamado de SEC, que quer dizer carcinoma espinocelular. Eu não gosto muito das siglas, das abreviaturas, né? Eu prefiro chamar pelo nome de carcinoma espinocelular. E 90 a 95% dos cânceres, isso quer dizer dos tumores malignos, porque câncer é sinônimo de tumor maligno, então 90 a 95% dos tumores malignos que aparecem na boca é esse cara aqui, é esse tipo de lesão. O câncer de boca, ele tem uma relação muito próxima, muito íntima com fatores predisponentes. Isso é algo muito importante da gente considerar no consultório. Tem muitos tumores, tem muitas lesões que você não tem essa relação, assim. O gatilho não depende de fatores predisponentes. No câncer de boca, isso é muito direcionado. Você pode ter o aparecimento da lesão no paciente sem que ele tenha esses fatores predisponentes, mas na boca isso é mais raro. E na boca, o grande vilão é o cigarro. Então, o paciente tabagista é um paciente que tem que receber um cuidado especial, uma atenção diferenciada. A gente precisa olhar ele com outros olhos. Como é que essa história começou, né? Poxa vida, faz tempo, em 1560, esse senhor aqui, Jean Nicot, ele era um botânico francês, ele recebeu a planta aqui na América, não tinha tabaco na Europa, e enviou para a França. E aí, se a corte francesa começou a fumar, a Europa começou a fumar, e o hábito acabou se distribuindo. Acontece que tem mais de 70 substâncias cancerígenas presentes no cigarro, e por isso que ele é tão relacionado a diversos tumores e ao câncer de boca em particular. E vê bem, normalmente esse paciente é um paciente que fuma muito por muito tempo, não é imediatamente que a pessoa faz a lesão de boca. E por que demora? Porque você precisa que tenha interação dessas substâncias carcinogênicas com a parte mais íntima da célula, que é o material genético, o DNA. E onde está o DNA dessa célula, ou de qualquer célula? O DNA está lá na intimidade do núcleo e ainda assim todo enroladinho. Ele é a estrutura mais nobre, por isso ele é a estrutura mais protegida. Com o passar do tempo, essas substâncias vão atuando no material genético da célula, ali no DNA, e vão provocando alguns erros, algumas trocas de lugares daquelas bases que formam o DNA, e esse DNA vai ficando diferente.
caso do câncer de boca, assim, a prevalência em homens ela é muito maior do que nas mulheres, e se ele começa a se manifestar normalmente depois dos 40 anos. Mas aí você pega pacientes que estão fumando desde os 15, 20 anos. Então são pessoas que já têm uma trajetória de tabagismo de 20, 30 anos, somando essas alterações aqui no material genético, no DNA. E isso vai ficando diferente. Então, vê que você sai lá do nucleolo, né? Esse material precisa ser aberto quando a célula vai duplicar, quando a célula vai ser copiada, porque primeiro precisa copiar esse material genético. O organismo tem muitos mecanismos de conserto, de arrumar o que foi copiado errado e de perceber esses erros. E o problema é justamente quando esses mecanismos falham. E aí, esse erro que ficou lá no material genético, ele é passado para a célula filha, para a célula que originou daquela. E com o passar do tempo, gradativamente, você vai somando essas alterações. Então, dá para dizer, e vamos pensar bem nessa frase que ela é importante, todo câncer humano resulta de mutações de DNA, os quais tornam o câncer a doença genética mais comum. E a gente dizer que o câncer é uma doença genética não quer dizer que ele seja hereditário. São coisas diferentes. Ele até pode ser hereditário, mas dizer que ele é genético significa que ele está ligado ao DNA e você precisa ter essas alterações. Então, aqui são importantes dois raciocínios. Você pode ir somando gradativamente essas alterações ao longo da vida até que vai dar origem a uma célula tumoral, ou é possível o atalho. Ao acontecer uma alteração já tão grosseira ou tão determinante, porque se ela for grosseira, a célula não vai viver. A célula é inviável biologicamente. Mas se ela for determinante, aquela célula já assume rapidamente as características malignas. Por isso que haverá casos que os pacientes não passaram por essa fase de fatores predisponentes e o tumor já aconteceu. Por isso também que acontece tumor em pessoas jovens, que não deu tempo de ir acumulando essas alterações do material genético. Mas, na maioria das vezes, isso vai ser então um processo de múltiplas etapas e que essas alterações vão ser adquiridas de forma gradual. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Quando o cara vai ser punk ou ser diferente, né? O cara não acorda de um dia para o outro já externando toda essa vestimenta e toda essa alteração no visual. Isso vai sendo construído gradativamente. Num primeiro momento, ele corta o cabelo diferente, passa um tempo, começa a colocar os piercings, passa mais um tempo, faz alguma tatuagem, depois ele compra os coturnos, depois ele deixa o cabelo mais diferente ainda. Então, é um processo até construir toda a caracterização. E na célula tumoral isso também vai acontecendo. Então, esse processo de múltiplas etapas acontecendo de forma gradual. Até que você vai ter no meio do epitélio, e por isso é um carcinoma, porque carcinoma quer dizer que a origem é epitelial. Se a origem fosse no tecido conjuntivo, seria um sarcoma. Então, lá no meio desse epitélio, você vai ter uma célula diferente do resto do epitélio. A imagem que nós temos do epitélio lá das aulas de histologia é um negócio bem monótono, né? É uma celulinha igual a outra, parece uma parede de azulejo, assim, não tem graça nenhuma ficar olhando para aquele epitélio. Mas, daqui a pouco, você tem um azulejo de outra cor no meio da sua parede. E essa ali vai ser como fosse a célula tumoral, que já acumulou todas essas alterações. Aí, o que acontece com ela? Ela se torna independente, ela não vai mais seguir a vidinha que o epitélio segue, que é originar lá na camada basal e subir até descamar. Ela resolve que ela vai para o outro lado. E aí ela entra para dentro do tecido conjuntivo, e duplica lá dentro, e faz outra, e faz outra, e faz outra. E aí você tem o tumor instalado. Então, sucintamente, esse é o mecanismo de desenvolvimento do tumor, de promoção celular para que o tumor aconteça, né? Então, isso vai acontecendo por alterações genéticas, gradativamente, mais rápido ou mais devagar, dependendo do paciente, mais rápido ou mais devagar, dependendo da quantidade e intensidade dos fatores predisponentes. Em outras palavras, dependendo há quanto tempo
e que quantidade essa pessoa fuma, especificamente no caso do carcinoma espinocelular. Então, nessa historinha que a gente descreveu até agora, você vai ter essa transformação neoplásica de uma célula. Isso quer dizer que você tinha uma célula normal que virou maligna. Isso é a transformação neoplásica. Uma célula do epitélio, porque é um carcinoma. Se não fosse, não seria um carcinoma, seria provavelmente um sarcoma ou algum outro tipo de tumor. Aí você precisa que essa célula duplique. Ela vai dar origem a outra igual a ela. Isso é um clone, quando você tem duas células geneticamente iguais. Só que aí, isso aqui vai se dar, quem lembra lá do ensino médio, em progressão geométrica. Você vai ter uma célula que deu duas que deram 4, que deram 8, que deram 16, que deram 32, e isso não para mais de crescer. Então, essa é a fase onde o tumor ele já está instalado, ele já existe, mas clinicamente a gente ainda não percebe. Talvez tenha alguns sinais de alteração nessa mucosa da boca que a gente possa perceber, mas não necessariamente. E talvez essas alterações na mucosa da boca, elas ainda te deixem em dúvida. Será que já é um tumor ali? Ou será que isso é algo traumático? Ou é apenas uma das lesões prévias que vão originar o tumor? E aí essa galera entra para dentro do conjuntivo, e é por isso que é maligno, porque um tecido invade o outro. É maligno porque tem invasão do tecido vizinho. Esse é um conceito importante. Precisa entrar para dentro do outro tecido para ser maligno. Então faz a invasão local ali e pode ou não acontecer no futuro a disseminação à distância, que você ter um outro tumor separado desse tumor original, porque uma das células caiu na corrente circulatória, usualmente na boca, no sistema linfático, e ela acaba sendo aprisionada lá adiante, e aí ela começa a reproduzir lá adiante, e isso é a metástase. Então, metástase é essa disseminação à distância, um novo tumor, que é filho daquele primeiro, mas não está conectado com ele. Está acontecendo anatomicamente separado daqui. Bom, mas qual é o aspecto clínico dessa jogada, né? Afinal de contas, se a gente vai falar de câncer de boca no consultório, definir isso clinicamente é muito importante. E aqui, nessas situações, a gente está vendo aquelas situações que nós descrevemos como lesões cancerizáveis. O que é uma lesão cancerizável? É uma lesão que tem potencial de transformação maligna, mas esse potencial não quer dizer necessariamente que ela vai virar câncer, mas é um sinal de alerta muito importante. Se a gente observar o lábio da população brasileira, né, esse ressecamento, essa perda do vermelhão, esse apagamento aqui, que a mucosa de transição começa a se misturar com a pele, você vê áreas mais avermelhadas, até que lá, daqui a pouco, você tem uma placa branca aqui, e aqui um apagamento mais nítido ainda. Parece que o epitélio aqui está invadindo a área de vermelhão. E áreas onde está vermelho, por isso a gente chama eritematoso, e atrófico. Atrófico quer dizer que esse epitélio aqui está fino. Então, isso é evidente que esse lábio está sofrendo. Se isso aqui vai evoluir para o câncer, a gente não sabe em quanto tempo, mas a gente precisa, sim, de muita atenção com esse paciente. Quando você tem essas alterações acontecendo no lábio, a gente chama isso de queilite aquetínica, e no caso do lábio, normalmente elas são induzidas pela radiação solar. Então aí você tem um outro fator predisponente. A gente falou até agora bastante do tabagismo, mas para a pele e para o lábio inferior, o principal fator predisponente é a radiação solar. E no paciente tabagista, se ele associa o consumo de bebida alcoólica, principalmente destilados, cachaça, uísque, gin, vodka, aquelas bebidas que você dá uma paradinha antes de engolir, né? Dá uma paradinha, ela fica ali no assoalho bucal e aí você engole justamente porque ela é muito forte. Essa ação do álcool ali solubiliza o epitélio e torna ele mais sujeito à ação do cigarro. Então, a associação de bebida destilada com o tabagismo aumenta em mais de 6 vezes o risco para o câncer de boca. O álcool potencializa o efeito do tabaco. Então, são 3 coisas principais que você tem que estar atento aqui. Consumo de cigarro, consumo de álcool e exposição solar para o seu paciente. Gente, é óbvio, né, que você não vai ter câncer lá dentro da boca por ação do sol. Né? Essa história do sol é para o lábio aqui, é para a área que está exposta e trabalhar essa questão
né, da prevenção da exposição solar para o paciente. Mas comece a observar com carinho o lábio dos pacientes que você está atendendo, né? Você, com muita frequência, vai perceber, vai surpreender essas alterações aqui, e essa é a fase que fazer prevenção de câncer no consultório é muito simples, porque é informação. É você mostrar para o paciente, explicar o que está acontecendo, explicar como ele tem que se proteger para evitar problemas, e fazer um esquema de acompanhamento regular, para ver se as coisas estão dando certo. Aí, daqui a pouco, evolui um pouco mais, você já tem ulceração, né? E aí aqui fica a dúvida, se já tem câncer aqui, se isso é só uma ulceração decorrente de um passo a mais nessa quelite actínica, e você pode tentar tratar isso como uma úlcera crônica, né, reverter, ver se ela cicatriza, mas por pouco tempo, e se ela não cicatrizar, aí a próxima etapa no processo é uma biópsia parcial, porque se você tem dúvida, ou se você imagina que já seja uma lesão maligna, já seja câncer, a biópsia tem que ser parcial, porque a cirurgia de tratamento do câncer, ela é muito maior, ela tem que ser feita pelo médico. Então, a gente não pode tirar tudo. A gente tem que tirar uma parte aqui para fins de diagnóstico. Muito importante documentar isso, então, coloca uma régua, faz fotos com réguas, é fácil fazer fotos, que você vai saber com certeza na próxima consulta se a lesão melhorou ou piorou, você não vai ficar na dúvida no momento que você tiver isso aqui documentado, fotografado, né? E você instituiu alguma forma de tratamento aqui. É muito importante também você palpar, tem que colocar o dedo quando você examina o paciente, sentir se isso tem áreas endurecidas. A área endurecida é mau sinal. É claro que quando você tem uma crosta, que nem no caso anterior, ali na área da crosta é um pouco mais duro naturalmente, mas você precisa palpar o entorno e perceber como está o tecido no entorno ali. Essa questão do exame físico, pessoal, é algo que você tem que desenvolver. Não tem como alguém te passar essa questão do tato, da sensação, mas você precisa começar a fazer, examinar os pacientes de uma forma um pouco diferente para que você tenha melhores resultados e para que você perceba as lesões também. Porque se você faz uma biópsia de uma placa branca, que nem aquela do lábio do paciente anterior, aquela placa branca pode ter toda essa variedade de coisas aqui, microscopicamente. Ceratose, hiperceratose, paraceratose, hiperparaceratose, acantose, mitose atípica, figura de mitose, perda de polaridade, pérola de ceratina. Uma confusão. E aí, como é que você vai determinar se isso é mais ou menos grave? Tem coisas aqui que a gente sabe que é um pouco mais grave. Por exemplo, você tem mitoses atípicas, uma célula que origina 3. Isso é ruim, é óbvio, né? Tem que ser uma célula se duplica exclusivamente. Figuras de mitose é você ter mitoses acontecendo fora do lugar. Qual é o lugar da mitose no epitélio? Na camada basal. Daqui a pouco, lá em cima, perto da camada descamativa, você vê a célula duplicando. Ceratose é excesso de ceratina. Hiperceratose é isso ainda mais aumentado. Paraceratose é a presença de núcleos lá na camada descamativa, quando não deveria ter mais. Hiperparaceratose é a associação da paraceratose com a hiperceratose. A acantose é o aumento da camada intermediária, lá da camada espinhosa do epitélio. E pérola de ceratina é você ter ceratina no meio do epitélio, quando era para estar lá na superfície, formando umas bolas, por isso pérola. E perda de polaridade, o cara perdeu o GPS, né? Era para a célula estar subindo para descamar, e ela está ficando ali nas camadas intermediárias, ela está voltando para a camada basal. Então, um monte de variações microscópicas, difíceis de você precisar, mas que podem ser sinal de que isso vai evoluir para o câncer de boca ou não. E aí, o que você tem que fazer quando você identifica uma alteração dessas no paciente? Você tem que ficar atento e nervoso, assim, angustiado, no sentido de manter o controle clínico desse paciente. Você fazer a biópsia e receber um laudo com essas descrições não garante que o caso está resolvido. Você não pode dar alta para esse paciente, porque a mucosa toda é muito grande. Sim, essa é a imagem da quelite actínica, né? Então, você tem aqui a parte da superfície aqui termina o epitélio, começa a camada de ceratina, e olha como está cheio de núcleo, olha como isso aqui está espesso, quando era para ter aqui meia dúzia de fiozinho de ceratina, né? Então, isso é hiperparaceratose. O epitélio está vindo até aqui, ó. O epitélio deveria ter 5, 6 camadas, ó. A gente nem consegue contar quantas camadas de célula tem aqui. E esse aumento, então, da camada intermediária, que é a acantose.
E essas esferas aqui avermelhadas são as pérolas de ceratina, né? Essa ceratina que era para estar lá em cima está aqui no meio. Tem aqui um pouquinho de componente inflamatório acontecendo, mas essa é a situação da quilite actínica, que é um sinal de que o epitélio está completamente diferente do que ele deveria ser, então precisa muita atenção. Aí vamos para dentro da boca. Então a gente estava no lábio, dentro da boca, você tem que ter mais atento com as manchas ou com as placas brancas, que são leucoplasia. Não quer dizer que toda a placa branca dentro da boca é leucoplasia. Isso é uma sacanagem, porque o diagnóstico de leucoplasia é por exclusão. Esse é o conceito. Uma mancha branca que não pode ser confundida com nenhuma outra lesão, né? Pensa numa sacanagem maior, você tem que conhecer o resto tudo. Mais ou menos assim. Mas o importante é você estar atento que nem toda mancha branca dentro da boca é leucoplasia. Se você tem aqui, por exemplo, a PPR aqui, a prótese parcial inferior aqui, a ponte móvel atritando, isso aqui é ceratose friccional, está sendo induzido pelo atrito. Ela não é idiopática. Idiopática quer dizer que não tem causa. A leucoplasia, ela é idiopática, ela não tem causa, não tem um agente causal atuando ali. Aí, se você raspar e sair, também não é leucoplasia, normalmente é fungo. Enfim, precisa fazer aqui o passo a passo do processo diagnóstico, fechou todas as possibilidades, aí você pode afirmar que a mancha branca é uma leucoplasia, e essa sim é uma lesão cancerizável. As outras alterações não são cancerizáveis. Então, olho vivo nesse paciente, está na dúvida, faz biópsia, porque a biópsia é justamente para você tirar a dúvida, para esclarecer o diagnóstico da situação. As coisas vão complicando, né? Aí você acha uma mancha branca lá embaixo da língua do paciente que você não sabe se o centro daquela lesão ali está ulcerado ou não. E talvez já esteja. E se estiver ulcerado ali, talvez você tenha achado aqui um carcinoma bem pequenininho, o que é excelente do ponto de vista da cura para o paciente, porque quanto menor a lesão, mais chance ele tem de ficar curado com menos sequelas, inclusive. Você pode, num primeiro momento, tratar, achando que isso aqui é traumático, mas você tem que relacionar isso aqui com algum dente, com alguma cúspide. Se você manipula a língua para cá, para lá e não encaixa em lugar nenhum, não perde tempo com isso. Ou já, então, fazer uma biópsia parcial aqui. E foi feito e não era carcinoma. Isso aqui nem era uma área de ulceração propriamente dito, né? Era só um trauma ali na região da leucoplasia. Mas aí a gente tem tranquilidade. E aí faz a segunda parte do procedimento, que é remover o resto, tá? Existe uma outra forma especial, particular, de manifestação das leucoplasias, que ajuda da comissura, que ela forma um formato que lembra um pouco um triângulo. Isso aqui chama-se candidíase leucoplásica, porque tem uma associação de candidíase aqui. Mas isso acontece com quem fuma muito. E fumar muito é 40 a 60 cigarros por dia. Então, essa é uma lesão de difícil manejo. Porque você remove isso aqui cirurgicamente, a pessoa continua fumando muito, recidiva. Não adianta. Aí, daqui a pouco, você vai ter áreas aqui que está parecendo que está ulcerado. Se você acha que aqui já tem malignização, que aqui pode ter um carcinoma, porque essa preocupação com a área ulcerada? Porque a gente viu já que a característica principal do câncer é a invasão. E quando ele invade, ele acaba ulcerando. Acaba abrindo a ferida, né, a ulceração. Então, você vai palpar, vai acompanhar isso ao longo do tempo, ficou em dúvida, faz uma biópsia parcial aqui para ter certeza que já não tenha câncer, ou então confirmar essa possibilidade e já encaminhar o paciente para o tratamento. Porque, isso aqui só cura quando parar de fumar. E demora para curar depois que parar de fumar. Então, se você tem um paciente que tem uma mancha branca, consegue motivar ele, né, mobilizar ele para que ele faça a interrupção do tabagismo, e você precisa saber também que vai demorar bastante tempo para as manchas brancas, para as leucoplasias desaparecerem. Enquanto a mancha estiver lá, ele vai ter que fazer consultas regulares com você no consultório. Se você usar antifúngico aqui, porque nesse caso tem candidíase associado, né, na candidíase leucoplásica, melhora, mas não cura. Então, invariavelmente, é um paciente que está casado com a gente, porque ele vai precisar de acompanhamento aí permanente. Lesões menores, então essas manchas brancas na gengiva, exclui sempre, galera, aqui, ó, a questão do trauma, né, como é que é a escovação desse paciente, se a escova está em condições ideais, se isso não é ceratose,
porque ele está traumatizando com a escovação. Avalia sempre a questão do tabagismo. Essa pergunta tem que estar na anamnese, mas não é por curiosidade, porque você precisa quantificar. Então, não pergunta só se fuma ou não. Pergunta quanto tempo fuma e quanto fuma por dia, para você poder quantificar isso. E aí, quando o paciente não tem fator predisponente nenhum, mais preocupado ainda você tem que ficar. Se ele não fuma, não tem nenhum outro tipo de fator predisponente, e ainda está fora da faixa etária, é mulher, né? A gente sabe que dá mais em homem, então mais atenção ainda nesses casos. Mas identifique as situações, dentro do possível, faça fotos, porque isso é importante para você ter a avaliação, o acompanhamento do caso. E tamanho é documento. A gente tem vários estudos na literatura que mostram que quanto maior a extensão dessa leucoplasia, mais atento a gente tem que estar, porque a possibilidade de ela sofrer malignização, ela é maior. Existe uma outra lesão que dá mancha branca, que é bastante comum, que é líquen plano. Essa é uma doença autoimune, mas o líquen não costuma ser uma lesão sozinha. Você vai encontrar várias áreas brancas, normalmente simétricas. Você encontra uma área branca na mucosa jugal de um lado, você olha o outro lado, tem uma mancha branca muito parecida. Aí você olha as bordas da língua, também tem mancha branca lá. Esse cara tá cheio de leucoplasia? Não, vamos devagar. Diagnóstico diferencial. Provavelmente é líquen plano, que é uma doença autoimune. A leucoplasia costuma, mas não obrigatoriamente, mas ela costuma ser uma lesão única. E ainda o cara que fuma bastante, ele pode desenvolver essa outra alteração no palato aqui, isso chama estomatite nicotínica. Cada elevação dessas aqui é uma glândula salivar acessória que está inflamada pela ação do tabagismo. E onde tem esses pontinhos aqui, ó, esses pontinhos é a saída do ducto excretor dessa glândula salivar acessória que está irritada. Aqui a terapêutica é exclusivamente parar de fumar. Então tem que mostrar. E olha, repara a situação dentária dele, né? Que é evidente que essa é uma pessoa que fuma quantidades significativas de cigarro por dia, né? Os dentes estão muito marcados aqui. E aí isso só resolve realmente interrompendo o tabagismo. E essa é a dica, né? Mostra isso para o paciente e diz para eles, olha, você está tomando cartão amarelo. Se você continuar jogando desse jeito, você vai tomar o cartão vermelho e vai ser expulso do jogo. Você precisa interromper o que você está fazendo, porque o teu organismo, que é a tua mucosa, está dando sinais evidentes de que não funciona mais para ti essa parada de ficar fumando. Para ti não está dando mais certo, né? Já tem sinais que a gente vê aqui que não está funcionando direito para ti. E aí, então, né, a gente já repassou isso, né? O sol é importante, o tabaco aumenta 6 vezes o risco, leva 10 anos para esse risco voltar a ser normal depois que a pessoa parar de fumar. Para o pulmão nunca mais volta a ser normal. Esse risco aqui de voltar ao normal em 10 anos é para o câncer de boca. A associação com o álcool ela é terrível. A dieta e a desnutrição são extremamente importantes, porque naquele mecanismo de perceber se o DNA está com defeito, quem faz essa vigilância é o sistema imunológico. E baixas de vigilância imunológica favorecem o aparecimento do câncer. Por isso que dieta e desnutrição são importantes, porque ela mantém o sistema imunológico num bom nível de funcionamento, e aí você tem uma boa vigilância, para que quando a célula tumoral apareça, o sistema imune perceba que ela é diferente e destrua ela. Gente, isso acontece todos os dias, no organismo de todo mundo. Então, essa vigilância imunológica ela é muito importante. Tem muitos tumores malignos que acontecem porque uma simples célula escapou dessa vigilância imunológica. Então, o sistema imune ele tem que estar sempre bombando para que você não tenha problemas, tá? Isso é algo muito relevante. E se você pegar a literatura antiga, você vai ver citado lá a questão de trauma crônico, de próteses mal adaptadas. Isso não tem a menor lógica, né? Você sabe já que, como isso é uma doença genética, precisa interferir no DNA da célula, você vai fazer esse raciocínio sempre. Se tal coisa causa câncer, depende. Essa tal coisa é capaz de interferir no DNA e causar alteração no material genético para ser um carcinogênico, quer dizer, algo capaz de induzir câncer? Ou essa coisa que diz que causa câncer, ela é capaz de baixar a vigilância imunológica e aí, então, escapar do mecanismo de proteção, do mecanismo de defesa? Se você não tiver esses raciocínios,
Aí você pode ficar na dúvida. Ou se não, a gente não sabe realmente, mas a gente sabe que trauma local não faz nenhuma dessas duas coisas. Não vai interferir na vigilância imunológica e também não vai mexer no DNA da célula para ser capaz de induzir o tumor, tá? Como é que é isso na prática lá? O que você vai ver? Você vai ver uma úlcera que não dói. Esse é um problema. Por isso que elas costumam crescer tanto. Porque como não dói, o paciente vai levando, não valoriza com o devido respeito essas ulcerações. Mas pode doer quando ele está grande. Câncer de boca dói quando ele acaba chegando em algum nervo e acaba infiltrando essa bainha nervosa. Mas as lesões iniciais, elas não costumam doer. E nós também já sabemos que isso está entrando para dentro do tecido conjuntivo. Então, se você observar com atenção aqui, você vê toda uma área eritematosa, próxima à área da ferida. Isso aqui não é o que mais chama atenção. Na foto chama, mas quando você vai examinar o paciente, você acaba focando nessa questão da ulceração aqui, mas olha como está acontecendo em todo o entorno aqui já alterações dessa mucosa nesse epitélio. E aí você palpa isso aqui, coloca o dedo, e o paciente não tem defesa, não tem reflexo, não dá aquele pulinho na cadeira, não dói. A gente vai tocar as lesões, não é porque a gente gosta de torturar os pacientes, né? Mas é porque isso te dá informação semiotécnica importante, né? Quando você coloca ali, palpa ali, você vê como o paciente reage, você sente a consistência da ferida. E tumor infiltra, e por isso ele fica endurecido. E tem um outro negócio que sempre está descrito, que é borda elevada. O que é borda elevada? Você vê aqui, ó. Por que a borda aqui está mais alta? Por que aqui está mais alta? Isso é edema? Não, isso não é edema, isso é infiltração. O tumor está entrando por baixo ali e está dando essa levantada aqui. Essa é a região mais comum, questão de concurso. Não. Onde mais dá câncer de boca é na língua. Mas a gente tem que olhar a boca toda. E às vezes muda um pouquinho, aquela área branca não está tão branca, aquela área vermelha não está tão vermelha, mas você tem uma ulceração que não dói, você percebe a borda elevada aqui e você vê que o entorno todo está diferente. Então, olha só, pessoal, você tem que olhar com detalhe, né? Não basta dar aquela visualizada na lesão, analisa bem o que você está enxergando. Depois que você analisar bem todo o entorno, tenta perceber essas características, esses nuances de mudança de cor, da borda elevada, toca para ver se isso é endurecido, para ver se o paciente tem defesa. E você vai ter carcinomas com diferentes graus de agressividade, eles vão crescer mais rápido, mais devagar, dependendo de cada um dos tumores, dependendo da quantidade de alteração genética que eles têm. Então, às vezes, a úlcera ela tem um aspecto assim como de úlcera rasa, ó. Não tem aquele aspecto de cratera, de que está destruindo o tecido em profundidade, mas ela está infiltrando bastante, porque veja toda a área aqui de alteração que você tem aqui. Então, certamente, esse aqui é um carcinoma mais difícil de ser tratado e mais complexo do que esse aqui, embora esse aqui tenha uma ulceração que até assusta um pouquinho mais aqui no meio, mas olha como isso aqui está muito maior, embora não exista aqui aquela ulceração tão escancarada aqui. Você palpa, isso aqui é duro, é endurecido. Então, o exame físico aqui é fundamental. A gente faz, pessoal, com o tempo, esse diagnóstico clínico. Mas, claro, tem que ter a biópsia, precisa confirmar, até porque a gente erra. A gente não acerta sempre, a gente vai errar o diagnóstico. E a biópsia é o que vai ser conclusivo. Você precisa aprender a ter essa pegada de botar o olho e já alinhar o raciocínio clínico, né? Não tentar fugir do paciente, meu Deus, o que esse cara tem, né? Não, vamos fazer o passo a passo para ir pensando na lesão para você achar a solução. E aí a biópsia é o próximo passo para confirmar. Nenhum paciente pode ser tratado sem a biópsia. Então você vai precisar da biópsia para confirmar que é câncer e aí sim passa a ser um tratamento médico. Não é mais o dentista que vai tratar a lesão. O que a gente tem que fazer é o diagnóstico da lesão. E uma biópsia parcial, olha como isso aqui é simples, né? Um pequeno fragmento ali, ó, pouquinho maior, ou do tamanho de uma lâmina 15, um pouquinho só de profundidade aqui de tecido conjuntivo, 2 pontinhos está resolvido. Então, isso é muito mais simples do que uma exodontia, que um terceiro molar incluso, que está lá o implante. Então, gente, feita a biópsia aqui, e olha esse caso aqui, ó. Esse paciente não consegue abrir a boca mais do que isso. Dói? Não, não dói, não tem dor nenhuma, ele só tem trismos. Por que ele tem trismos? Olha lá o tumor que ele tem no assoalho. Esse tumor está infiltrando o pterigoideu medial e está infiltrando o músculo lingual e talvez até já esteja infiltrando o ramo mandibular e vai acabar infiltrando uma seta.
Então, ele tem aqui o que a gente chama fixação de órgãos. O crescimento do tumor entrou para dentro dos músculos e fixou os músculos. E agora o músculo não consegue distender. Um caso assim tem um prognóstico muito ruim, porque é sinal que o tumor já está muito grande, a ponto de travar a movimentação dos órgãos. Então, tenha muita atenção com o paciente que faz fixação de órgãos, trismo sem dor, né, sem ter DTM. A língua não sai mais para fora da boca como saía antes, ele não sabe por quê, e porque isso pode ser sinal da presença de um tumor maligno, né, essa infiltração. O tratamento sempre é cirúrgico? Não, são 3 modalidades. O tratamento pode ser cirúrgico, radioterápico, quimioterápico. O tratamento cirúrgico para o câncer de boca é o que dá melhor resultado. Muitas vezes isso é associado. Faz o tratamento cirúrgico, depois faz a radioterapia para eliminar a possibilidade de recidiva do tumor. Então, são 3 modalidades e que, às vezes, elas são, com muita frequência, elas são usadas de forma associada. Às vezes, trata só com rádio, às vezes, trata só com químio, mas a químio não costuma ser uma boa opção para o câncer de boca, para o carcinoma espinocelular. Tem outros tumores que ela funciona muito bem. E aqui, então, né, um exemplo bem típico na borda da língua, né, uma lesão bem estabelecida. Olha a área central aqui, como tem área de necrose, porque isso cresce muito rápido. Olha a infiltração aqui, ó, como isso vai ficando elevado, como vai alterando a anatomia do órgão. Isso é importante da gente perceber. Dói? Não, não dói. E aqui, depois da biópsia feita, na borda de cima, foge do meio, sutura posicionada ali, biópsia parcial. Assoalho de boca, então, tem essa relação aqui muito típica do paciente que bebe destilados e fuma. Esse é o lugar onde é muito sujeito a acontecer essa região anatômica aqui de assoalho de boca nesses pacientes. Vê que parece uma ferida inocente, né? Não tem aquele aspecto assustador, não está tão grande ainda, não dói. Aí você coloca o dedo aqui, isso é duro, né? Isso é endurecido. Ainda não tem fixação de órgãos. Pode ser a prótese que está machucando aqui. Pode, é um diagnóstico diferencial possível de se pensar, mas está distante da prótese. Se você remover a prótese por 1 semana e isso aqui não mudar de aspecto, te liga, não tem a ver com a prótese, né? Então, a gente precisa também não insistir numa forma de tratamento se ela não deu resultado. Se você tratou isso aqui como uma úlcera crônica, tirando a prótese, usando clorexidina, seja lá o que for, e não mudou em poucos dias, não que tenha curado, mas não mudou em poucos dias, ou piorou em poucos dias, cara, se liga, tem algo diferente acontecendo aqui, tá? E aqui já é uma lesão maior, na assoalho de boca, né? Então aqui já começa a ter dificuldade de movimentação da língua, vê que a gente está tracionando a língua aqui com a gás e a língua não sai da boca, fica até ruim de fazer a foto, justamente porque a língua está fixada, né? Lá embaixo, ó, e vê como isso aqui se estende, e vê aqui o aumento de volume aqui, ó, a alteração na anatomia aqui, ó, isso é infiltração do tumor. A gente vai pegar uma beiradinha aqui da frente para fazer a biópsia parcial. Mais posterior na língua também, aqui junto da amígdala lingual, né? Então aqui tem aquele aspecto de ulceração, de cratera bem definido, né? Necrose na área central, borda elevada, você coloca o dedo aqui, isso é endurecido. Então esse é o caso que você tem que estar antenado. Precisa biópsia aqui já? Sim, já. Eu posso achar que é outra coisa e tentar tratar? Pode, gente, mas isso é por pouco tempo. Né, poucos dias, não deu resultado, faz a biópsia. Está achando que é carcinoma, quer biopsiar já? Beleza, perfeito. Faça a biópsia no menor tempo possível, quando você tem dúvida. Porque a gente sabe, então, né, que o câncer de boca, ele tem uma questão importante com o tempo aí, né? Não é um tempo enlouquecido, né? Você tem tempo para fazer a biópsia, não é um tempo que a gente conta em horas, mas é um tempo que a gente conta em semanas, para piora do prognóstico do caso, tá? Região jugal, vê que agora aqui tem um aspecto um pouco mais exofítico, né? Então, quando ele está assim um pouco mais exofítico, ele costuma ter um comportamento um pouco menos agressivo, né? Isso é bom. Então, pega uma fatia generosa aqui da borda, dá para fazer fácil aqui, para o exame histopatológico. Outro com aspecto assim um pouquinho mais exofítico, olha como a alteração da mucosa se estende, né? Talvez se você biopsiar essa área aqui, você vai ter um monte de alterações daquela lista que nós vimos na quelite actínica e não tem infiltração aqui. Então, vem aqui para a área da confusão, né? Aqui é certo que você vai ter célula maligna. Escolher a área bem é legal. Essa é uma daquelas lesões de lábio que deixa a gente em dúvida,
justamente por ter dúvida, principalmente nessa região aqui, a biópsia foi feita e já era um carcinoma. Vê que você tem aqui a área da crosta, né? Mas você tem a área aqui onde não tem a crosta, e nem vai ter, porque aqui já não tem mais epitélio, né? Aqui o tumor já está infiltrando. Então, tira metade disso para o exame histopatológico. E às vezes está mais fácil, porque está mais evidente, né? Passou mais tempo, a lesão está mais estabelecida, você vê com mais clareza aqui que as coisas não estão bem. Até que você tem também aquelas características mais marcadas de infiltração, de alteração de cor, de ulceração aqui, né? Isso é duro quando você palpa. Então, aqui sugere mais ou menos toda a área de infiltração que a gente tem, né? Então, a remoção desse tumor vai envolver 2 centímetros adiante dessa área. Mas, mesmo assim, né, os caras conseguem reconstruir lábio muito bem, né? Gente, quanto mais tempo passar, né, o tumor não vai parar de crescer. Então, você vê aqui o tumor bem estabelecido, já com mente volume mais significativo, né? Que feita a biópsia, aqui está a sutura na borda. Então, passou um tempinho e não regrediu, não perde mais tempo, né? Faz a conduta correta, que é a biópsia. Existe uma variação no carcinoma espinocelular, né? Então, o carcinoma verrucoso é um tipo de carcinoma espinocelular, que ele corresponde a 5% desses carcinomas espinocelulares, 50% deles acontecem na mucosa jugal, 30% na gengiva, a maioria dos pacientes tem mais de 50 anos e são homens. Por que eu estou falando desse carcinoma verrucoso? Porque ele tem um prognóstico muito bom. Você recebeu um laudo do paciente que ele tem um carcinoma verrucoso, é um tumor que não dá metástases e que responde muito bem. Vê que, nesse caso aqui da gengiva, ele nem tem um aspecto tão verrucoso assim, né, de verruga, de couve-flor, nem tem um aspecto tão exofítico. Justamente, isso é um diagnóstico microscópico, não é clínico que se faz esse diagnóstico de carcinoma verrucoso. Mas a gente sabe, então, com esse diagnóstico, que esse é um tumor que tem bom prognóstico, né, que responde muito bem. E aqui um exemplo, então, da mucosa jugal, né, que é outra das regiões bastante afetadas, e aqui você vê, sim, esse aspecto bastante exofítico, verrucoso, de estar crescendo para fora, né? Quando está crescendo para fora, a gente diz que é exofítico. Quando está crescendo para dentro, que é infiltrativo, a gente diz que é endofítico, que é típico do tumor maligno. Então, é bom, né, dentro do cenário todo, né, você receber esse laudo aí. E aí, daqui a pouco, uma celulinha se solta do tumor, acha um vaso linfático e cai nesse vaso linfático. E a drenagem linfática da boca, ela é muito rica, vai drenar tudo aqui para o pescoço, e dessas células enlouquecidas, dessas células tumorais, acaba ficando retida num desses linfonodos. Começa a multiplicar lá dentro, e aí forma metástase e o tumor à distância. O conceito de linfonodo sentinela diz que para áreas específicas da boca, você tem linfonodos específicos que respeitam aquela área de drenagem. Então, se você tiver o primeiro deles limpo, talvez, muito provavelmente, né, é difícil essa história de 100%, você não tenha metástases nos linfonodos subsequentes. Pode ter metástase em mais de um linfonodo? Sim, pode ter metástase até contralateral, o que é muito pior por prognóstico, para avaliação da lesão. Então, o câncer de boca tem mais essa questão do pescoço. É muito frequente acontecer as metástases no pescoço. E aqui a gente está vendo imagens de 2 linfonodos. Então, vê que nesse aqui, o tecido linfóide, ele está distribuído em centros germinativos. E nesse aqui, o tecido linfóide está amplamente distribuído. Mas nos dois, isso aqui funciona como uma peneira. Tudo que sobra do tecido conjuntivo cai no sistema linfático, nos vasos linfáticos, e é filtrado aqui. E se uma célula tumoral ficar retida aqui, ela acaba duplicando aqui dentro dessa peneira e acaba, então, desenvolvendo a metástase aqui, um linfonodo tumoral. Aí você vai ter outro tumor, né? Mais um problema para ser tratado. No início, isso, depois que cresce um pouco, vai se tornar palpável quando você palpar o pescoço. Por isso, examinar o pescoço é importante. E ele vai ser móvel no início. Se pegar na literatura lá, vai dizer que o linfonodo tumoral é fixo. Ele vai ser fixo, depois que o tumor romper a cápsula do linfonodo. No início, ele é móvel e é indolor. Indolor ele vai ser sempre. Então, vai ter situações que você já consegue ver visualmente esse aumento de volume no pescoço. Então, cara, isso aqui está muito grande já.
Então, isso é uma metástase já de volume significativo. E no momento que você toca ela ali, ela é dura, pode já estar ou não fixada, então, dependendo se já rompeu a cápsula do linfonodo ou não, e não dói. Então, a gente sabe que tem um tumor na boca e está vendo aqui já macroscopicamente, visualmente, né, no exame físico aqui na ectoscopia, que tem um tumor crescendo já à distância aqui. É claro que isso piora o prognóstico. Ó. Aumento de volume bem nítido aqui, bem evidente. A gente tem que trabalhar para não chegar nisso, né, gente? No início do nosso papo, eu disse para vocês que 90 a 95% dos tumores malignos da boca, dos cânceres de boca, eram carcinomas. E os outros 5 a 10%, o que é que são? Os outros 5 a 10% são sarcomas, portanto, tumor maligno de origem no tecido conjuntivo, e melanomas, que são tumores malignos de origem no epitélio também, porque o melanócito é uma celulinha que está dentro do epitélio. E esse é um aspecto do melanoma intrabucal. Aqui sim, a expectativa de cura ela é muito pequena, porque o melanoma intrabucal é um tumor muito agressivo. Ele dá muita metástase em diversos órgãos e rapidamente. Então, muita atenção com as lesões escurecidas, pigmentadas dentro da boca, mas olha como isso aqui é exuberante, né? E esse paciente, então, foi feita essa foto por um colega inicialmente, e 6 meses depois, não deu bem 6 meses, né? Uns 4 meses, 4 a 5 meses depois, quando nós recebemos o caso, finalmente o paciente conseguiu chegar, era esse o volume. Então, vê como isso se comporta de forma agressiva, vê que não tem lesão aqui por palatino, tem que fazer uma biópsia parcial para o diagnóstico também, aqui estão os fragmentos removidos, e aí confirmou que era melanoma. Aí vai para o oncologista, né, mesmo esquema aqui, vai fazer um escaneamento do corpo todo, né, para rastrear metástases. Nesse caso aqui, o tratamento foi com quimioterapia, mas não houve cura, né, foi um paciente que teve um prognóstico bem ruim. E no grupo dos sarcomas, isso aqui é um outro universo, né, pessoal? Sarcoma é uma bíblia inteira de patologia, um capítulo inteiro de patologia. É um tumor, então, de origem no tecido conjuntivo, mas ele tem uma questão importante que a gente fala das leucemias e dos linfomas, separando isso. Então, os linfomas são sarcomas e as leucemias, elas estão classificadas dentro dos sarcomas também. O que são as leucemias, então? Neoplasias da hemocitopoiese, então isso é um tumor difuso, você não tem a massa tumoral na leucemia, você tem as células malignas invadindo o sangue periférico, e nos linfomas você tem tumor sólido. Então você vai ver o tumor, quando for no linfoma, dentro da boca. Leucemia, famoso câncer no sangue, você não enxerga isso. Mas se é um câncer no sangue, por que o dentista precisa saber de leucemia? Isso é muito importante. Então, olha só, 5% das mortes por câncer ocorrem por leucemias e 50% da oncologia pediátrica, quer dizer, 50% do que acontece de tumor maligno em criança é leucemia. O que você precisa saber com muita atenção é que se você está tratando do tumor sólido, você está vendo ele ali, e aí tem uma classificação de acordo com o patologista, que é o Hodgkin e o não Hodgkin, quer dizer, o Hodgkin ele vai dar ele é extranodal, ele é difuso, e o não Hodgkin ele vai dar nos linfonodos. Então você vai ter massas de tumor aqui acontecendo em várias partes do corpo que não estão dentro de linfonodos. E você solicita um hemograma para o paciente, e o hemograma não te esclarece, não tem alteração nenhuma, no caso dos linfomas. Agora, na leucemia, você vai ter um aumento da contagem de células brancas sem causa clínica evidente. Quer dizer, o paciente pode ter um aumento das células brancas, que são as células de defesa, por exemplo, que ele sofreu um trauma. A pessoa tem ali 6.000, 8.000 células brancas para cada microlitro de sangue. Ele sofreu um acidente, teve fraturas, vai precisar de defesa, isso vai a 12.000, 14.000 naturalmente, e depois baixa, depois do trauma agudo. Na leucemia, isso vai a 20.000, 25.000 e não aconteceu nada. Você não sabe por que aquilo subiu tanto. Mas acontece, gente, que existem situações, principalmente na leucemia linfocítica aguda, que 89% dos pacientes que têm esse tumor, ou essa leucemia, que é um tumor difuso, tem problemas bucais no início da doença. E 22% procuram dentista.
por causa desses problemas bucais, que normalmente são sangramentos espontâneos na gengiva, e aí você vai ver a condição de saúde bucal do paciente é boa, ele não tem biofilme, ele não tem gengivite, ou ele tem úlceras, que às vezes até lembram uma pericoronarite, ou úlceras na região jugal, também inespecíficas. Ou, eventualmente, ele tem crescimentos gengivais, que acontece muito na região dos incisivos inferiores. Então, você tem que estar muito ligado para essas coisas que começam a aparecer na boca e que não tem a causa inflamatória evidente ali associada. Vê bem, é quase 90% dos pacientes com leucemia linfocítica aguda que têm problemas bucais no início da doença. E desses quase 90%, 22% vão no dentista por causa desses problemas bucais, sem saber que estão com leucemia. Como é que a gente diagnostica? Por exemplo, que a gente viu antes, um hemograma. Como é que pede o hemograma? É muito fácil, né? É mais fácil que você fazer uma receita de clorexidina para o paciente. Você coloca o nome do paciente no receituário, escreve 2 palavras, solicita hemograma. Assina, carimba e bota a data. Só isso, assim que se solicita um hemograma. E se ele vier alterado, e vem a fórmula ali, caso você não saiba, decore, isso não é desculpa para não pedir, porque todos os laboratórios colocam um padrão ali. Se isso vier muito alterado, a contagem branca, se liga, provavelmente você está diagnosticando uma leucemia. O que você vai ver? Então, esse início exclusivo, então começou a ter essas alterações bucais que não tinha antes, aí ele vai no dentista. Esse sangramento gengival sem ter biofilme, sem ter patologia inflamatória periodontal associada. Petequias, então, são pequenos pontos, né, hemorrágicos, hematomas e equimoses, então isso tudo é alteração vascular e tudo é sinal de sangramento. Ulceração, que foi essa questão que eu comentei, que pode lembrar a pericoronarite, né? Infecção gengival, de novo, sem biofilme, e essa questão da hiperplasia gengival, que eu comentei, que ela é bem frequente nos incisivos inferiores, né? Então, você tem crescimentos ali nas papilas dos incisivos inferiores e não tem causa inflamatória para isso estar acontecendo. Então, fique atento com essa situação. Lembra também que isso é bastante frequente em crianças. E os linfomas? Bom, pessoal, o linfoma, quando ele aparece na boca, ele costuma ter um aspecto muito agressivo. Ele costuma ter um aspecto assustador e uma evolução rápida. Nesse caso dos linfomas, normalmente, então, aqui muda a questão do tratamento, né? Os linfomas, normalmente, eles não são tratados com cirurgia. Aqui, o tratamento de escolha costuma ser a quimioterapia. Só que o linfoma são muitos tumores diferentes. Então, precisa primeiro tipar, patologista definir qual tipo de linfoma e depois o oncologista escolhe qual a quimioterapia adequada. O que nós temos que fazer? Nós temos que ver a lesão, fazer a biópsia da lesão. Quando tiver o diagnóstico conclusivo, encaminhar para o oncologista. Neste meio tempo, a gente resolve todos os problemas dentários que o paciente tem. Nesse meio tempo, ou mesmo depois, durante que ele começar o tratamento do tumor, tá? Então, aqui você está vendo o pós da biópsia, né? A biópsia foi feita nessa região aqui é 7 dias depois, quando ele voltou para a remoção de estrutura. Aqui um outro linfoma na língua. Posso pensar que isso aqui é um carcinoma? Pode, não tem problema nenhum nisso, vai fazer a biópsia do mesmo jeito. O importante é você estar atento que isso tem aspecto maligno, isso é agressivo, né? Isso não dói e é desse tamanho. Isso não dói, é uma úlcera desse tamanho aqui na língua. Aqui você tem a área do linfoma e aqui você tem um sarcoma de Kaposi acontecendo. Então, é outro tipo de tumor maligno. Então, essa era uma paciente HIV, já aidética no caso, né, porque não é mais portadora, quando começa a fazer múltiplas lesões bucais associadas aqui, né, tinha um pouco de candidíase também. Isso aqui é o fio de sutura, né, isso aqui é Vicril, aqui é o tumor, então isso aqui é 7 dias depois da biópsia também. Aí o patologista faz a lâmina e a lâmina é pobre, né, ele não consegue definir, aí ele vai dar um passo a mais na técnica aqui, que é fazer imunistoquímica. Para tipar. Então, isso é um painel, são vários corantes, vários marcadores que vão procurar proteínas específicas na célula. E com a marcação ou não dessas proteínas específicas na imunistoquímica, ele vai fazer o que se chama o perfil do tumor. E aí vai dar nome e sobrenome para esse linfoma. Com o nome e sobrenome, ele vai informar, vai sair o laudo lá, né, da imunistoquímica, isso vai ser informado para o oncologista, e aí sim que vai ser escolhido o tratamento do paciente. Hoje, nenhum paciente de sarcoma, de linfoma, é tratado sem imunistoquímica.
Aí você vai ter linfoma de células T, linfoma disso, linfoma daquilo, diferentes tumores. Veja o caso dessa paciente aqui, ó, você já percebe o aumento de volume aqui na face. Isso aqui é 2, 3 meses de evolução, linfomas ficam muito grandes rapidamente. Aí você olha dentro da boca que ele está extremamente agressivo. Esse branco era de necrose. O colega recortou a prótese aqui. Não tem nada errado nisso, né? O paciente não recortou a prótese para tratar o tumor, ele recortou a prótese para que ela conseguisse colocar enquanto estava sendo encaminhada, né, para fazer o tratamento, a biópsia. Aí ela tira a prótese, olha só como isso aqui é. Quando é assim, a gente não tem dúvida, né? Quando é assim, a gente não tem dúvida que é grave. A gente não tem dúvida que o problema é sério. Difícil é diagnosticar o carcinoma pequenininho, mas lembra que isso aqui está lá naquela faixa lá de 5 a 10% dos tumores malignos, né? É bem mais difícil você ver isso, você encontrar casos assim, né? Mas isso fica, então, bastante grande, bastante agressivo, então são situações onde o tratamento aqui é normalmente a quimioterapia. Olha esse outro rapaz aqui, ó, ele está com a boca entreaberta, ó, e a gente consegue ver o tumor lá, ó. Então, tem esse comportamento sempre muito agressivo nos sarcomas, né? Que acaba deslocando o dente, envolvendo toda a área aqui. Aí você precisa escolher uma areazinha dessas aqui, não precisa ser grande, para fazer uma biópsia parcial aqui, né? Pega uma borda dessas aqui, que é mais fácil de fazer, né? Tecnicamente é mais simples de fazer. Não precisa grande volume de material aqui, como também não precisa nas biópsias de carcinoma. Mas também não faz superficial demais, não vai fazer um shaving ali, né? Ele vai ter que biopsiar de novo. Mas tira aqui um tamanho que seja de uma lâmina 15 ou um pouco mais, e vai ser suficiente, né? Para o patologista fazer o diagnóstico conclusivo. Aqui na mandíbula, né, então sempre tem esse jeitão assim, né, agressivo, né? Você pode pensar, talvez, será que isso não é uma lesão odontogênica, né, um ameloblastoma, alguma coisa assim? Gente, tempo aqui é uma questão chave, né? O ameloblastoma, para ficar desse tamanho aqui, leva mais de um ano, com certeza. Se isso aqui tem evolução de 1 mês, 2 meses no máximo, e ficou tudo isso, então a gente tem que pensar nos tumores malignos obrigatoriamente, né, pela rápida evolução que o tumor teve. Outro caso de maxila, né, parecido com aquele que tinha o recorte da prótese daquela senhora, e aqui a gente fez a biópsia dessa região aqui, ó. A gente nem foi aqui nessa área aqui de maior confusão, a gente biopsiou essa área aqui, porque é certo que está alterado, né, é certo que o que tem aqui, né, então essa área aqui é fácil de ser removida, é fácil de ser suturado também, e você consegue o diagnóstico. Muito bem, chegando no fim da nossa conversa, né, de tudo isso, né, dessa loucura toda aí, o que você não pode esquecer? Quais são as coisas para levar para casa? Ou como o assunto era câncer no consultório, né, qual é as mensagens para você levar para a clínica, para você levar para o consultório, para levar para a atenção do seu paciente? Isso é o mais importante, né? Você conseguir dar atendimento qualificado, diferenciado para o seu paciente. Atenção com as coisas que não doem. Lesões indolores. Câncer só dói quando está grande. No início, os tumores não doem. Todo tabagista tem que ser cuidadosamente examinado. A gente não sabe a resistência de cada paciente individual, do material genético daquele paciente para os agentes carcinogênicos do tabaco. Então, não adianta ele dizer para você assim, minha mãe fumou 90 anos e nunca teve nada relacionado aos cigarros. Bom, isso era ela. Não sabe, para cada um dos pacientes, a gente não tem um exame fiel para isso. Então, o cara que está fumando, ele tem que estar sob cuidados profissionais. Mobilidade dentária sem evidência de periodontite, né? O dente afrouxou, mas não tem doença periodontal. Talvez você tenha um tumor intraósseo, está envolvendo a raiz do dente, aquela mobilidade seja porque não tem mais tecido ósseo segurando, e o tumor já está envolvendo todo o osso alveolar ali. Então, muita atenção com essas mobilidades dentárias inespecíficas, onde você não tem o componente inflamatório presente lá. Fixação de órgãos. Não abre a boca como antes, né? Está com trismo. E não tem DTM, não tem dor. A língua não sai para fora como saía antes, né? O paciente às vezes conta essa história, diz, doutor, eu fui comer um picolé e não consegui, a língua não saía. Sabe, doía? Não dói, só que eu sinto que ela está travada. É comum eles dizerem isso. E isso é a fixação de órgãos. Então se liga, vai procurar, cara, tem que crer que é em algum lugar. Gente, às vezes parece óbvio, mas as pessoas, elas não olham a própria boca. As pessoas não examinam a sua própria boca. Não existe esse costume. Muita gente ainda escova os dentes de boca fechada.
e não fica analisando as estruturas. É comum, é normal as pessoas fazerem assim. Então, às vezes, a gente se surpreende, né? Poxa, como é que esse cara estava com a ferida lá atrás da borda da língua e não viu? Não viu porque não olha. Quem olha somos nós, porque somos dentistas. Então, a gente olha a própria boca e olha a boca dos outros. Mas na população em geral, isso não acontece. Pergunte isso para os seus familiares primeiro e depois para os seus pacientes, se eles se autoexaminam. Você vai ficar surpreso. Entender que estomatologia faz parte de todos os atendimentos odontológicos. Se você faz pério, endo, harmonização, cirurgia, não importa. Estomatologia é praticamente área básica, porque a gente focou aqui em câncer, em tumor maligno, mas tem um universo gigantesco de coisas acontecendo na boca dos pacientes. Precisa de tratamento, isso é mercado de trabalho, precisa de solução para o problema, precisa de diagnóstico. E tudo que você não vê e não trata é literalmente atendimento que você deixa de fazer. Né? E você deixa de impulsionar depois que você tiver formado o seu consultório. É muito importante você perceber isso, que a estomatologia não deve ser uma especialidade à parte, você não tem que todos os casos serem encaminhados para quem é especialista em estomatologia. A maioria dos problemas são de baixa complexidade. Hoje a gente viu aqui a complexidade, a gente viu o que é complicado, o que é difícil, mas não é essa a rotina de estômago no consultório. A rotina de estômago no consultório são coisas simples de baixa complexidade que você precisa saber resolver. Senão você vai deixar de atender esses pacientes ou você vai acabar encaminhando eles para os colegas. Talvez essa seja a área mais promissora da odontologia hoje, porque é a área que tem menos gente fazendo e problemas bucais os pacientes vão ter sempre. Então se liga nisso, tá?